Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. É com muita alegria que nesta oportunidade eu me dirijo aos jovens da nossa Escola Bíblica Dominical para juntos podermos comentar e aprender desta revista, desse trimestre que é tão maravilhosa. Eu tenho certeza que os professores que nos antecederam, com certeza enriqueceram e edificaram a vida de vocês. Mas eu não posso deixar de mencionar a importância deste tema, deste trimestre. Tempos de conquista. Porque isso está relacionado diretamente à vida dos jovens. É óbvio que isso está relacionado à vida de todos nós, mas como estamos comentando a respeito da revista dos jovens, então eu me dirijo aos jovens, porque esse tema tem tudo a ver com a vida de vocês. E eu quero deixar uma frase para vocês nesta oportunidade. Talvez até vocês já tenham lido, já tenham ouvido falar desta frase. Eu achei muito importante e muito edificante, e pelo fato de ela ter tudo a ver com esta revista, este tema da revista deste trimestre. Deus nos dá as oportunidades, porém, cabe a nós de conquistá-las. Foi o que aconteceu com o personagem principal da revista deste trimestre, que é Josué. A frase que eu disse é: Deus nos dá as oportunidades, porém, cabe a nós conquistá-las. Só que dentre muitas coisas necessárias para se conquistar as oportunidades que Deus nos dá, existem duas palavras que está aqui no tema da revista, que tem que ser a base, que tem que ser o fundamento da nossa vida para que nós venhamos a alcançar estas conquistas, que é a fé e a obediência. Sem a fé em Deus e sem a obediência em Deus, com certeza as nossas conquistas podem até vir, mas com certeza serão conquistas que podem até nos frustrar, podem até nos decepcionar. Mas quando colocamos a nossa fé em Deus e quando passamos a obedecer às ordenanças de Deus, com certeza as nossas conquistas, sejam elas terrenas ou espirituais, elas terão um grande valor para a nossa vida. Então, fique com essa frase, né? Deus nos dá as oportunidades, porém, cabe a nós de conquistá-las. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O tema da lição de número 12, da qual nós vamos comentar com os jovens, é: as cidades de refúgio são estabelecidas. Nós sabemos que para que as cidades de refúgio tivessem sido estabelecidas, foi necessário que o personagem principal deste acontecimento, que é Josué,
cumprisse tudo aquilo que Deus havia dito a Moisés. Sabemos que Josué foi o sucessor de Moisés, foi ele que levou o povo de Deus para a conquista de Canaã. Sabemos que foi Josué que, pela sua fidelidade a Deus e pela sua fidelidade ao seu líder Moisés, ele assume o posto de chefe, de líder da nação de Israel. E isso é muito interessante e devemos ter total atenção em relação a este assunto, meus jovens. Ninguém é insubstituível e ninguém chegará a uma posição para alcançar grandes conquistas se ele não for obediente, se ele não estiver debaixo da bênção daquele que o liderava. Quando nós lemos o livro de Josué e sabemos que o livro de Josué ele se encontra naquele conjunto de livros que determinamos ou chamamos de livros históricos, nós vemos que Josué sempre se submeteu à sua liderança. Josué sempre obedeceu à sua liderança. Josué nunca quis estar acima da sua liderança, pelo contrário, Josué sempre estava se submetendo à sua liderança, que era Moisés. Então Moisés morre e Josué assume este posto, assume esta posição, para que ele viesse a liderar o povo de Deus em direção à conquista da terra de Canaã. E quando nós chegamos no capítulo 19 do livro de Josué, nós vamos ver que após a repartição das terras entre as 12 tribos, o Senhor então determina que sejam estabelecidas algumas cidades de refúgio, ou 6 cidades de refúgio. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os termos deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio delas. E lá no finalzinho do capítulo 19 de Josué, no versículo 51, diz assim: e assim acabaram de repartir a terra. Então terminou a repartição da terra entre as tribos, e o Senhor então determina que sejam estabelecidas estas cidades de refúgio. Josué possui a terra e a distribui, e em seguida, por ordem de Deus, por determinação de Deus, porque Deus já havia dito isto a Moisés, então se estabelece 6 cidades de refúgio, e elas são estabelecidas em pontos estratégicos, e em tudo isso nós vemos o cuidado de Deus. Nós sabemos que isto ocorreu de fato, isto aconteceu de fato, mas também podemos ou temos que compreender que isso para nós tem um grande significado espiritual. As 6 cidades de refúgio. E é interessante que o comentarista da nossa revista, como em todas as aulas, ele nos apresenta 3 objetivos da lição. O primeiro objetivo, mostrar por que Deus ordenou estabelecer as cidades de refúgio. Por que que Deus ordenou que estas cidades fossem estabelecidas? Por que que Deus ordenou que estas cidades fossem levantadas no meio
das 12 tribos de Israel. Nós sabemos que a história, porque é um livro histórico, o livro de Josué, e todo livro histórico conta a história do povo de Israel, do povo de Deus. E Deus estabelece estas cidades de refúgio para que, se alguém porventura viesse a cometer um crime, se alguém viesse a cometer algo que viesse a tirar a vida de alguém, sem ter programado, sem ter premeditado, se porventura involuntariamente, acidentalmente, vamos dar aqui um exemplo, se estivessem no campo, trabalhando no campo, e acidentalmente o seu instrumento de trabalho no campo viesse a atingir uma outra pessoa, e ao atingir uma outra pessoa, viesse a levar a óbito aquela pessoa, sem ele ter programado, sem ele ter intentado tirar a vida daquela pessoa, esta pessoa teria um lugar de refúgio. O comentarista da nossa lição diz assim: na terra prometida não deveria existir qualquer traço de injustiça. Nós sabemos que um dos atributos do nosso Deus é a justiça. Em Deus não há injustiça. Ninguém, seja no céu, na terra ou embaixo da terra, ninguém pode dizer que Deus é injusto. A justiça de Deus é um dos seus atributos. E na terra prometida não deveria existir qualquer traço de injustiça. Para tanto, o Senhor determinou 6 cidades de refúgio. O Senhor determinou que 6 cidades dos levitas tivessem o caráter de fortaleza judicial. Era um lugar onde aquela pessoa que cometeu tal crime involuntariamente corresse até esta cidade, expunha a sua situação, expunha o seu ocorrido, e aquela pessoa teria ali um lugar de proteção. Para tanto, o Senhor determinou que 6 cidades dos levitas tivessem o caráter de fortalezas judiciais, para que as pessoas que matassem alguém involuntariamente não sofressem nenhuma agressão ou vingança. Isto é, a pessoa teria que chegar até esta cidade sem que o sangue do vingador, sem que alguém da família daquele que havia sido morto o alcançasse e tirasse a sua vida. Mas ele tinha a oportunidade de correr até esta cidade e se refugiar nela. Sendo que 3 dessas cidades já haviam sido determinadas por Moisés antes da entrada de Canaã. Tudo veio se cumprindo. E Josué continuou dando sequência às ordenanças de Deus. O acusado de assassinato, então, por seu livre-arbítrio, por vontade própria, ele não era obrigado, ele cometeu tal crime, ele não era obrigado a correr até esta cidade de refúgio. Ele tinha o direito da escolha. Ele poderia ir até esta cidade de refúgio, que é um lugar de salvação, que é um lugar de proteção, que é um lugar de julgamento com justiça. E ele tinha esta oportunidade, ele tinha esse direito de escolha, e ele poderia chegar o mais rápido possível nesta cidade, sem que o vingador o alcançasse, para requerer dele o sangue daquela pessoa que ele havia tirado a vida. E quando ele chegasse nesta cidade, ele iria expor, ele iria apresentar, ele iria falar, do seu caso à porta daquela cidade. Ele ia bater naquele portão, iria
de livre e espontânea vontade, falar sobre o que havia acontecido, e ele então teria a oportunidade de entrar naquela cidade para ser protegido. Em tudo isso nós vemos o significado espiritual, meus jovens. Nós sabemos que em Cristo Jesus, sabemos que Cristo é o nosso refúgio. Eu gosto muito da expressão da qual o apóstolo Paulo diz assim: porque nós estamos escondidos em Cristo e Cristo em Deus. Que lugar de proteção, que lugar de refúgio é esse? Quem que pode atentar algo contra nós? Estamos escondidos em Cristo e Cristo em Deus. Agora, temos que entender que esta proteção nós só temos se nós permanecermos em Cristo. Pois era assim no Antigo Testamento. Aquela pessoa que cometeu tal crime só estaria protegido se ele permanecesse dentro da cidade até o cumprimento do determinado tempo estabelecido por Deus. Mas infelizmente nós não temos muito tempo para comentar sobre isso. Mas é uma lição maravilhosa, uma lição muito edificante. O acusado, aquele que cometeu tal crime, ele estava protegido de toda a acusação e até mesmo de perder a sua vida, se ele permanecesse dentro da cidade de refúgio. Assim também é a nossa vida. O inimigo pode até nos acusar, o inimigo pode se levantar contra nós, mas ele não pode nos tocar, ele não pode tirar a nossa vida, se nós permanecermos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Por isso que as cidades de refúgio tipificam Cristo. E é interessante que o significado dos seus nomes tem tudo a ver com Cristo. Foram 6 cidades. A primeira, Quedes ou Cádiz, lugar santo. Ali é um lugar de santificação para o impuro. Em Cristo nós somos santificados. A segunda cidade, Siquém, que significa ombro, refúgio para o cansado. Jesus mesmo fez esse convite a toda a humanidade: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, estão com peso acima do que podem suportar. Jesus não disse que iria tirar todo o peso, não. Ele disse que iria tirar o que está te sobrecarregando, ele ia te aliviar. Oh, glória, como Jesus é maravilhoso. Ele é um ombro, ele é o refúgio para o cansado e para o oprimido. A terceira cidade, Hebrom, que significa comunhão. Em Cristo Jesus temos comunhão com Deus. Em Cristo Jesus temos comunhão uns com os outros. Bézer ou Bezer, fortaleza, refúgio para o fraco. É ali que nós, em Cristo, é que nós encontramos forças para continuar a nossa jornada. Também Ramote, que significa exaltado, refúgio para aquele que foi humilhado, refúgio para aquele que está sendo perseguido injustamente. É em Cristo que nós encontramos refúgio. Golã, separado. Em Cristo nós nos separamos das coisas do mundo. Glória a Deus, e temos comunhão perfeita com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então todas estas cidades tipificam a pessoa de Cristo. E Deus, por amor à humanidade, Deus por amor ao seu povo, Deus por amor aos seus filhos, Deus então estabelece estas 6 cidades de refúgio em pontos estratégicos. Quando abrimos um mapa e vemos ali a divisão das 12 tribos de Israel, nós vemos que estas cidades estão localizadas em pontos estratégicos. Cristo
é o nosso refúgio eterno. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo objetivo da lição é entender o porquê da demora na concessão da herança dos levitas e também falar da fidelidade de Deus. O comentarista diz que Deus falou com Josué para que fossem separadas as cidades de refúgio. E ele cumpriu. Mas em um determinado momento se esqueceram de fazer menção dessas cidades aos levitas. E o que eles fizeram? Eles tiveram que recorrer, eles tiveram que reivindicar estas cidades, porque era direito deles, né? O comentarista diz assim, que o Senhor estava lembrando indiretamente a necessidade de fazer a oferta aos levitas, pois as cidades de refúgio deveriam estar entre a herança deles. Era um direito deles, assim como é um direito meu e seu, nos refugiarmos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ainda que alguns dizem que não, ainda que alguns apontem, digam que nós somos pecadores, mas Cristo veio não para os sãos, Cristo veio para os enfermos, Cristo veio para dar àqueles que reconhecem o seu direito de se refugiar nele, porque Jesus morreu na cruz para que o mais indigno pecador tivesse um lugar de refúgio. É um direito de todo pecador se refugiar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Infelizmente, a liderança somente deu as cidades aos levitas depois que eles reivindicaram, caiu no esquecimento. Mas aí os levitas reivindicam o seu direito. E aí é dado a eles este direito. O estabelecimento das cidades dos levitas, né? Aí o subtópico 3 do tópico 2, a fidelidade de Deus. Josué declarou a fidelidade de Deus, pois deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Se cumpriu. Tudo se cumpre. Tudo que foi dito por Deus, toda a sua palavra se cumpre. Ainda que para nós, humanos, achamos que está demorando, ou que talvez até pensemos que não, isso não vai se cumprir, mas com certeza irá se cumprir. Infelizmente, muitos já perderam até o anseio e o desejo e a fé de que Jesus irá voltar. Mas esta promessa, por mais que ainda demore, eu quero que você tenha certeza que essa promessa irá se cumprir e Jesus há de voltar. Nenhuma das suas palavras falhou. Tudo que Deus determinou se cumpriu, ainda que caia no esquecimento de alguns, mas o nosso Deus jamais se esquecerá daquilo que Ele te prometeu. E é direito seu e é direito meu as promessas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, o terceiro objetivo, analisar como aconteceu a despedida das tribos transjordânicas e quais as suas consequências. Haviam 3 tribos, da qual Josué abençoou: a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. Essas tribos foram abençoadas por Josué, uma vez que foram cumpridas, uma vez que foram repartidas a distribuição da terra, não obstante ainda houvesse muito território a ser conquistado. Tinha muita coisa para conquistar, assim como nós ainda temos muita coisa para conquistar, jovens. Eu creio que você ainda tem muita coisa para conquistar na sua vida, mas creia, tenha como base, tenha como fundamento a fé e a obediência a Deus, e com certeza você irá conquistar. E não só a conquista terrena, mas principalmente a conquista das coisas eternas, porque nós não podemos ser
dominados pelas coisas terrenas. As coisas terrenas nós apenas a conquistamos, pois sabemos que elas são passageiras, mas quando conquistamos as coisas celestiais, elas são eternas na nossa vida, e são estas coisas que são as principais conquistas para nós. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Josué abençoa a tribo de Rúben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, né? E eles recebem a bênção do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ali, além das 6 cidades de refúgio, né, havia também o santuário. São tantas coisas que há nesta lição, mas o tempo, infelizmente, é muito curto, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O primeiro subtópico do tópico 3 fala das 2 tribos e meia são despedidas, uma vez concluída a tarefa de distribuição das terras. Não obstante ainda houvesse muito território a ser conquistado, Josué libera as tribos de Rubem, Gade e a meia tribo de Manassés para voltarem à terra da possessão deles. Aqueles nobres guerreiros haviam passado muitos anos que estavam longe, que estavam dispersos, que estavam distantes das suas famílias, batalhando pela conquista. Olha aí, eles estavam batalhando pela conquista, para alcançarem a promessa de Deus. Agora, depois que eles alcançaram, eles tinham o direito de voltarem para o vosso lar, de voltarem para a vossa casa, de voltarem para a vossa família, de se voltarem para abraçar os seus entes queridos. O comentarista diz assim: a missão que lhes foi outorgada e que abraçaram com todo o empenho. Muitas das vezes, para conquistarmos algumas coisas, nós temos que sacrificar outras. A missão que lhes foi outorgada e que abraçaram com todo o empenho, agora estava concluída. Glória a Deus. Eles concluíram e agora eles tiveram o direito de voltarem para a sua casa, de voltarem para a sua família e de abraçá-los e de comemorar com eles as grandes conquistas que eles alcançaram. Na vida ministerial, muitos são comissionados para realizarem algo importante para Deus, mas nem sempre todos conseguem completarem todo o seu desígnio, como foi no caso dessas tribos. Uns plantam, outros regam e outros colhem. O certo é que os propósitos de Deus sempre são alcançados. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso é preciso ter fé e é preciso ter a obediência a nosso Deus. Exortação à obediência, o subtópico 2. Josué reuniu as tribos de Rubem, de Gade e a meia tribo de Manassés e agradeceu-lhes por terem lutado as guerras do Senhor, conforme determinação de Moisés. Olha aí, volto a repetir. Tudo começou lá com Moisés e Josué foi dando sequência, tudo conforme a palavra de Deus. Eles foram obedientes em tudo e não desampararam nenhum de seus irmãos de outras tribos. Comunhão, coinonia. Não se esqueça, quando você for abençoado por Deus, quando você estiver sendo próspero, lembre-se das suas origens, estenda a sua mão, seja grato a Deus. Josué os exortou e que tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Ou seja, eles precisavam se manterem fiéis. Que grande advertência para a igreja dos dias atuais. É isso que a igreja precisa, é isso que eu e você precisamos, né? Mantermos fiéis, mantermos firmes na presença do Senhor. Que o Espírito Santo te abençoe. Saiba que há muitas conquistas ainda eu e você a conquistar, mas que elas só sejam conquistadas com a fé em Deus e com a obediência
a Deus. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, o seu Filho. Amém e amém.